Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam aproveitando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para suscitar reflexões e também para aprimorar sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês este livro lindíssimo. Eu li duas vezes, porque é um conteúdo vastíssimo, impressionante. As Rosas que o Vento Leva, de Chandra Lia, ilustração de Priscila Paula. Esse livro, gente, é lindamente ilustrado. Eu gosto muito de ressaltar as ilustrações desses livros que trazem personagens negras, porque os traços são muito significativos e essa imagem que eu estou trazendo aqui já mostra um dado importante sobre esse livro. Ele vai falar sobre a importância do sapato, fala sobre a trajetória de um sapato na vida de uma família. Tem uma figura importante que é a matriarca, que é essa mulher negra mais velha. E esse livro é um livro que dá para trabalhar com o ensino fundamental de sétimo a nono ano. É um livro muito impressionante. Eu aprendi muito lendo esse livro sobre o Brasil República, sobre o Brasil Império, sobre como que era a vida de famílias que saíram aí do período de abolição da escravatura. Então, eu até fiz algumas anotações porque é um livro eu achei complexo para falar, porque assim, eu não quero ser injusta com ele. Então, eu vou apresentar acho que pelas imagens, essa imagem aqui é muito importante. O livro é narrado em primeira pessoa pela Nininha, que é um alter ego da autora desse livro, e ele apresenta a trajetória da tia Rosa. A tia Rosa era parteira e benzedeira, uma mulher negra que vem de uma trajetória de uma família de luta, que passou pelo processo de escravização até chegar no pós-abolição e que herdou muitos traços desse período ainda. Então, o livro é narrado do ponto de vista da Nininha, em primeira pessoa. Ela fala sobre a sua relação com a tia Rosa, que na verdade era amiga de seus pais. A tia Rosa era parteira e benzedeira, já é o dado importante para a gente analisar, porque nessa época muitas mulheres negras trabalhavam geralmente como parteiras e tinham essa função de benzedeira, de curar as crianças. Então a Nininha teve cachumba e ela foi curada pela tia Rosa. A tia Rosa tinha mais de 90 anos e morava sozinha. Só que ela não era uma mulher sem filhos, ela teve uma prole e ela se casou mais de uma vez. É importante a gente lembrar que nessa época que o livro é narrado, a partir do século XIX, as pessoas negras não tinham um alto índice de vida, então elas morriam cedo. Então, ela fala sobre a trajetória da tia Rosa, que perdeu a visão durante uma discussão no seu segundo casamento. O marido não quis aceitar a separação, então acho que já é um dado importante para a gente trabalhar. Também a questão da violência doméstica em sala de aula, a questão da violência desse período escravocrata também, que é herdeira desse período escravocrata. Ela teve uma filha, Elisa, a filha dela partiu para o estrangeiro e nunca mais voltou, mas é uma menina de pele mais clara e que teve alguns privilégios na sociedade. Esse livro é interessante porque ele vai trazer várias discussões importantes. Então, a discussão sobre a luta pela liberdade, o que significava ter um sapato para pessoas negras. Inclusive, o sapato é um grande protagonista nessa história, porque a tia Rosa emprestou um sapato para a Nininha, teve uma apresentação na escola e o sapato dela ficou perdido no barro. Então a tia Rosa acabou lhe emprestando um sapato que na verdade é um elo entre a família dela. Por quê? Porque o sapato é uma herança de família. Então aqui tem a imagem da Nininha nesse dia de apresentação. Então a tia Rosa a encontra e oferece para ela um sapato. E esse sapato foi desenhado pelo seu avô, pai da sua mãe Francisca. E ele foi usado para comemorar um ano da festa de liberdade. Em 1888, nós sabemos que houve a abolição da escravatura. Eu gostaria de ler para vocês aqui a página 21, que diz o seguinte: o sapato era um símbolo de distinção no mundo de pessoas livres, libertas e escravizadas.
era um item caro e para poucas pessoas. Apesar de não existir uma proibição na lei, na prática cotidiana, muitos senhores e senhoras não permitiam que pessoas escravizadas calçassem sapato. Mas algumas, principalmente aquelas que viviam em centros urbanos como Rio de Janeiro, conseguiam a permissão senhorial para o uso de um calçado. Então, olha como é importante esse item, porque ele simbolizava se a pessoa tinha um dono ou não, se era ela livre ou não. E até hoje é um dado muito importante para analisar a situação das pessoas negras. Muitas pessoas negras que foram libertas, que compraram a sua liberdade, porque é importante notar que houve um processo de luta, de resistência antes da abolição da escravatura. Muitas pessoas compravam a sua liberdade, trabalhavam 15, 20 anos para comprar a sua liberdade. Inclusive na família da tia Rosa tem esse relato de uma mãe que trabalhou 15, 20 anos para comprar a liberdade da sua filha. Então é um item importante porque muitas pessoas, para atestar a sua liberdade, compravam um sapato, acabavam adquirindo um sapato. E além dessa questão, a Nininha usou o sapato na festa, a Elisa usou o sapato na formatura de primeiro ano. A família era de origem iorubá, africana, então fala sobre o sequestro deles em África. A bisavó comprou a liberdade depois de 15 anos de escravidão, foi mãe de Laura e Israel, e eles passaram a frequentar a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de São Benedito. Eu acho que é muito importante também essa parte que vai falando sobre a igreja. Então, a igreja como uma comunidade importante para aquelas pessoas terem uma consciência racial, ter consciência da sua condição na sociedade. Eu gostaria de ler aqui mais um trecho para vocês da página 88. A conquista da lei que proibia a escravização de pessoas no Brasil não deu fim a práticas discriminatórias em relação às pessoas negras. E o avô da tia Rosa descobriu isso de uma maneira amarga. Ele temia que a família sofresse discriminação, mesmo após toda a luta pela liberdade. A igualdade é uma luta constante no Brasil. Apenas em 1951, uma nova lei, batizada de Lei Afonso Arinos, tornava contravenção penal a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor no Brasil. E um século após a abolição, a Lei K.O. de 1989 estabelecia que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A tia Rosa viveu para ver todas essas leis. Então, é um livro que traz uma trajetória impressionante da história de luta pela libertação do povo negro, traz dados muito importantes, leis que eu desconhecia nos meus 35 anos de idade, leis que eu nunca aprendi na escola. E olha que dado importante, essa lei K.O., que é de 1989. Então, a luta pela liberdade, contra a discriminação, contra o preconceito de cor, de raça no Brasil, ainda é uma constante. Inclusive, a liberdade é uma luta constante, é o nome de um livro da Angela Davis que eu gosto muito. E esse livro, no final, ele traz um glossário muito interessante. Então, ele vai falar um pouco sobre o que é o candomblé, sobre o que é carta de alforria, sobre as orixás, sobre o papel importante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos. Então, eu gostaria de ler esse trecho aqui para vocês. De acordo com a historiadora Marisa Soares, no Rio de Janeiro, os devotos do Rosário se juntaram aos de São Benedito e inauguraram a igreja em 1725. Durante a vigência da escravidão, a Igreja do Rosário foi um importante espaço de congregação da população africana, escrava e livre que frequentava as festas de Nossa Senhora do Rosário. Em 1967, a igreja sofreu um grande incêndio que destruiu a parte interna do prédio. Localizada na rua Uruguaiana, número 77, no centro do Rio de Janeiro, o espaço abriga hoje um pequeno museu com objetos e documentos relativos ao tempo da escravidão e à participação da Irmandade no movimento abolicionista. Então, esse livro traz informações riquíssimas sobre esse período de luta, de escravização da população negra e traz pela trajetória de uma mulher negra, de uma matriarca, que vai nos apresentando a trajetória de uma família que foi sequestrada em África e que chegou ao Brasil e que pôde lutar e continua lutando até hoje pela sua liberdade. É isso, é um livro lindíssimo. Eu espero que vocês curtam essa indicação. Por favor, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.